Bom, e agora nós vamos falar de outra CPI que está chegando ao fim. Nesta quinta-feira, o deputado Ricardo Salles apresentou à CPI, que investiga a atuação do MST, o seu relatório final. O texto criminaliza o movimento e pede o indiciamento de 11 pessoas ligadas ao grupo e de parlamentares que defendem os interesses dos invasores de terras. Na lista de indiciados está o general e ex-ministro Gonçalves Dias. De acordo com Salles, o ex-chefe do GSI prestou falso testemunho na comissão ao dizer que não teve acesso a nenhum relatório da BIM no período em que foi ministro. O líder da Frente de Luta Campos Cidade, José Rainha, também foi incluído entre os indiciados. Salles afirma que Rainha e seus aliados recebem dinheiro com a prática de invasão, extorsão e outros crimes na região do Pontal do Paranapanema, no estado de São Paulo. Salles ainda comparou o MST a organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas. Crimes graves têm sido cometidos, não apenas contra os produtores rurais, mas também contra os mais humildes integrantes desses grupos e movimentos de luta pela terra. Tais grupos, ao adotarem práticas ilegais e abusivas, muito mais se assemelham às facções criminosas do tráfico de drogas, constituindo verdadeiras facções sem terra. Seus métodos, terminologias e estratégias muito se parecem com as do crime organizado. Restou claro que as diferentes facções, espalhadas por todo o território nacional, constituem uma verdadeira sopa de letrinhas, que tem no MST a sua face mais conhecida. Ana, a votação desse relatório final, então, ficou para a próxima semana, próxima terça-feira, previsto pelo menos, né? Depois de o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar esse relatório apresentado aí pelo relator, deputado Ricardo Salles. Bom, Paula, uma CPI séria, né? Essa sim foi usada da maneira como tem que ser usada. Uma CPI que investigou, que argumentou, fez perguntas pertinentes com muita resistência, porque o Ricardo Salles ele usa a palavra correta aí no relatório, né? Facções criminosas, grupos terroristas, que é o que o MST de fato promove no Brasil. E se olharmos num big picture, né, como os americanos falam, olharmos a floresta, o contexto da agenda toda deste desgoverno no passado e agora, é uma agenda totalmente comunista, com absoluto que o foco e o alvo, o caminho final, é o poder do Estado sobre o cidadão. Ou seja, alimentam grupos terroristas, facções como essa, tiram o poder do proprietário rural de defender a sua vida, de defender a sua propriedade, isso de uma forma geral, mas o proprietário compra os proprietários rurais, isso é pior ainda, que é tirar o poder de ter a sua arma, de defender o fruto do seu trabalho, do seu suado trabalho. E, paralelamente a isso, a imprensa vendida, né, falando o tempo todo que é um governo que se preocupa com a democracia, com as classes sociais, né, com os mais pobres. Os números não batem com a realidade no Brasil, mas tudo bem. Portanto, essa CPI, ela costura uma agenda muito maior, que nós temos que prestar muita atenção, porque essa CPI mostrou até aqui o que, de fato, as armas deste desgoverno, usando grupos como o MST para essa agenda comunista que eu estava mencionando, só que a floresta é muito maior. Pode ser que agora haja um certo alerta em relação a esses grupos, mas esse desgoverno agora é o terceiro tempo. Tem muita coisa incrustada, enraizada já no país, que vem de outros governos petistas, e agora com requintes de crueldade e de vingança. Então, por mais CPIs como essa, por mais CPIs que investiguem de fato os desmandos de facções, sejam elas facções na sociedade ou sejam elas facções
no próprio governo, no próprio sistema político no Brasil. Consta, quero te ouvir também, lembrando que essa CPI do MST começou lá em março, depois da invasão de terras aí no sul da Bahia e em Goiás. E desde o início do ano, segundo a Confederação da Agropecuária e Pecuária do Brasil, né, foram um pouco mais de 60 invasões desde o início desse ano. Vamos ver o que vai acontecer com esse relatório final apresentado pelo relator aí, deputado Ricardo Salles. Que fez um belíssimo trabalho, né? Foi uma CPI séria, vou reforçar o que disse a Ana. Conheço o Ricardo Salles de longa data nessa luta para endireitar o Brasil e uma luta cada vez mais inglória hoje em dia, né? Porque a turma do MST está no poder de vez, né? No Supremo, no governo federal, e dando canetadas, e tomando decisões e financiando esses que são, sim, criminosos. Criminosos. Não podemos ficar romantizando aqueles que se unem para invadir propriedade, depredar laboratórios e matar gado. Isso é coisa de gente criminosa, né? Então, são facções, agem como crime organizado. O caso do José Rainha é notório por extorsão, todo mundo sabe como ele e a máfia que ele controla operam. Então, a CPI revelou, né, gente humilde, trabalhador que foi enganado, que tinha que votar obrigatoriamente no PT, com promessas e tudo, e foram lá contar sua experiência dramática para ouvir deboche, silêncio da turma que se diz defensora dos pobres e oprimidos. Então, está tudo muito às claras no Brasil hoje, Paulo. Eu nem acho que o grande esforço hoje seja realmente passar limpo essas coisas e externar para o grande público o que acontece nos bastidores desses movimentos ligados à extrema esquerda. O maior desafio é depois, é o que fazer. Você perguntou, né, o que vai acontecer. O relatório está aí, é duro contra o MST como tem que ser, mas e aí? Né, o que vai acontecer de concreto depois? As pessoas estão alimentando poucas esperanças porque está difícil ser brasileiro hoje em dia. E aí, Augusto, o relator, deputado Ricardo Salles, vai pedir, então, indiciamento de 11 pessoas e parece que tem um relatório paralelo aí em andamento que pode ser apresentado pela deputada Sâmia Bonfim. Bom, parece chamada os nomes que você estava citando e agora esse nome que você citou, Paula, Sâmia Bonfim. Então, é o que eu digo que você parece chamada oral no presídio, né? Quando você faz a contagem dos presos para ver se todos voltaram às celas depois do passeio no pátio, é isso aí que me lembra. Agora, veja só, o movimento, o MST, ele é representado hoje, nem digo no Congresso, lá que já é antiga essa bancada eleita por eles, por esse bando, né, fora da lei, bando terrorista, espalha o terror pelos campos, aí é terrorista. Eles estão representados, e tem representantes agora no Supremo. Abertamente trabalha por eles o ministro Edson Fachin. Ele que diz que mesmo terra produtiva tem de cumprir a sua função social, senão pode ser invadida. Então, quando um ministro do Supremo joga no lixo o direito de propriedade, a cláusula pétrea, então a gente vê até que ponto chegou ali o nível de infiltração, né, de cúmplices de movimentos fora da lei na Corte Suprema do país. Eu quero aproveitar só para rapidinho algumas observações que eu deveria ter feito até no comentário anterior. Que fim levou o direito de ampla defesa? Acabou. Quer dizer, eles estão condenando pessoas pelo golpe sem que o ministro Moraes quebre o sigilo desses inquéritos intermináveis. Quer dizer, ainda na fase do inquérito já começa a cumprir pena, já é condenado aí ao regime fechado, regime de prisão fechado. É isso que está acontecendo. Imagino que a gente vai falar depois, mas já antecipo aqui, a OAB pede que eles parem com essa vagabundagem aí e essa esperteza do julgamento virtual, e eles negam o que deveria ser uma exigência, não um pedido.
Como é que pode? O direito de ampla defesa acabou. O ministro Moraes conduz esses inquéritos há quase 5 anos. Quando é que vai dizer do que alguém é acusado, pelo menos? Pelo menos, como é que pode a OAB tolerar isso e sem uma reação vigorosa? Tem de cobrar desses ministros o cumprimento da lei. Porque está mais do que clara, está claríssima aí a cumplicidade entre deputados, entre parlamentares e ministros do Supremo para impedir que a lei seja cumprida.